vamos lá, tem um desenho bastante elaborado com duas vistas, né? Uma haste AB rígida, estou olhando na figura, já estou identificando a haste, homogênea, com 4 metros de comprimento e 20 newtons de peso, encontra-se apoiada no ponto C, já identifiquei na figura, de uma parede vertical de altura 1,5 vezes raiz de 3 metros. Tá, já verifiquei a altura da parede vertical. Formando um ângulo de 30 graus com ela, né? Então 30 graus entre a parede vertical e a haste é o que está na figura, conforme representado nos desenhos abaixo. Desenhos ilustrativos fora de escala. Para evitar o escorregamento da haste, um cabo horizontal ideal encontra-se fixo à extremidade da barra no ponto D, e a outra extremidade do cabo fixa a parede vertical. Então tem um cabo amarrando, é como se fosse o pé da escada, vai, você apoia uma escada do muro e amarrou o pé da escada no pé do muro, tá? Desprezando todas as forças de atrito e considerando que a haste encontra-se em equilíbrio estático, a força de tração no cabo é igual a quanto? Tá bom. Tração no cabo. Então é o cabo, já que não tem atrito algum entre o pé, vamos chamar de escada essa haste? Então, como não tem atrito nenhum entre o pé da escada e o chão, nem entre a parte apoiada da escada na beirada do muro, então quem está fazendo o papel de manter a escada lá é o cabo, né? Está segurando a coisa toda. Vamos lá. Então a gente tem aí uma situação que a gente pode representar assim, né? Tá aqui a nossa escada de 4 metros, né? E o pé dessa escada está amarrado aqui. Então, o que a gente está querendo saber é a força de tração aplicada aqui, né? Tá bom? Esse ângulo aqui é de 30 graus. Bom, portanto, esse aqui é 60. Começa a encavalar um pouquinho o desenho. 60 graus. E... sim, a escada tem 20 newtons de peso, né? Tem um detalhe que a gente tem que anotar, que é o seguinte, que a altura desse muro aqui, ó, dessa parede vertical, como ele descreve, né? Ele fala que essa altura é 1,5 raiz de 3 metros, ou metros, né? Eu acho que ele deu complicadinho assim para simplificar no final, né? O que acontece? Com isso, né, esses 4 metros vão desse ponto até esse, né? A gente sabe que nos 2 metros está o centro geométrico aí da escada, imagine que seja aí os 2 metros, né? E a gente pode considerar que a força-peso está toda aplicada aqui, ó. Força-peso. E ele diz que esse peso é de 20 newtons, né? Vamos descobrir os pedaços aí da coisa para que a gente possa brincar, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, que tem aqui um triângulo retângulo e conhece um ângulo 30 graus, dá para brincar com esse cateto adjacente ao 30 graus e achar a hipotenusa e o cateto oposto. Então, vamos chamar a hipotenusa de A e o cateto oposto de B. Talvez isso dê uma ajudinha para a gente. Se a gente descobrir né, ó, esse é a metade desse, né? Quando é 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa, por isso que o seno dá meio.
Então, muito bem. Então, a gente vai ter assim. Vai dar 3 metros isso, né? Vamos ver. Então, cosseno de 30 graus, nessa figura é 1,5 raiz de 3 sobre A. E isso tem que dar raiz de 3 sobre 2. Isso aqui cancela. Então, o A, portanto, né, mede 3 metros. Então, a gente já sabe que isso daqui dá 3 metros. Então, isso aqui é metade, 1,5. Tá? E a gente pode agora brincar com essa escada, né? Vamos lá. Vamos calcular. Falei escada é uma haste, mas tudo bem. Vamos lá. Estou pensando aqui no que pode estar acontecendo aí no nosso desenho, né? A gente pode escolher um polo, né, para montar as equações de equilíbrio de momentos, mas antes tem que ter equilíbrio de forças, né? Não é verdade? A gente poderia dizer que esse apoio aqui, da parede, ele tem que... Bom, na verdade tem aqui também uma força normal, né? Que a gente não tinha pensado nela ainda. Tem a força normal, aqui tem uma força que esse cara aplica, é um único ponto de apoio, né? A gente vai ter, sem atrito, é uma reação perpendicular, né? Ao ponto, a prancha, a haste, né? A escada. E o que dá para a gente fazer de interessante? Estou tentando montar da maneira mais fácil possível, tá? A preguiça manda a gente pensar um pouquinho para chegar até lá. Ok. Bom, eu vou refazer o desenho da seguinte maneira, ó. Os apoios, né? Aqui do chão e da parede, 90 graus. Essa escada ela, vamos ver aqui, 3, 4. Então, 4 metros ao todo, né? Uma escada, então ela está com 1 metro aqui para fora e 3 metros aqui para dentro, tá? Então, daqui até aqui vou melhorar. Ó, vou fazer o seguinte. Aqui, 1 metro. Aqui, 1,5. Esse daqui é o ponto médio desse segmento aqui, né? Dessa haste, que vale 3, então 1,5. Aqui 1,5 também, tudo em metros, né? Tá. Então, eu vou pensar no seguinte, em relação a esse ponto, que eu vou trabalhar com ele sendo o nosso polo P, a gente vai ter que considerar, né? Uma escada de uma haste de 4 metros que tenha 20 newtons de peso,
São 5 newtons para cada metro. Eu pego o ponto médio aqui, desse pedaço está para fora, e coloco aqui 5 newtons, né? E os outros 15 para esses 3 metros, e eu coloco esse peso, né? Aqui, ó, tá? Ok. Fora isso, o que dá para a gente fazer aqui? Ah, sim, a gente colocou a tração nesse ponto para cá, né? Tração T. E só, aqui não interessa. Ah, não, só nada. Tem uma normal aqui que realmente está causando problema para mim, né? Então, se eu não conheço nem a tração, nem a normal, esse ponto aqui, ele não é um ponto legal da gente trabalhar, né? Com duas incógnitas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar brincar de montar as equações de equilíbrio para tentar determinar ambas aqui, ou pelo menos uma relação entre elas. E, pelo menos aqui também, né, a gente tem uma força que é normal ao ponto de aplicação, né, normal a haste no ponto de aplicação. Vou chamar essa força aqui de F, para não confundir com as outras, tá? Ok, então o desenho está ali. O que a gente pode fazer aí? Essa F aqui, ó, já que esse ângulo é 30 graus e aqui é 90, se eu traçar aqui uma linha horizontal, vai formar 90 aqui, então aqui vai ser 60, aqui vai ser 30. Então, nós teremos essa força F como sendo algo equivalente a uma força, a uma soma de duas forças, uma na direção vertical e outra na direção o quê? Horizontal. Uma Fx e uma Fy, tá? Vou colocar em módulo aqui para não gerar problema. Dessa maneira, o que dá para a gente escrever sobre o equilíbrio das forças, né? Somatório das forças em x é igual a zero. Em x, então para a direita vai ser positivo, eu tenho T, e para a esquerda eu tenho Fx. Então a gente já sabe que T menos Fx igual a zero, né? Tá. Então, tração e Fx têm o mesmo módulo. Somatório das forças na direção y igual a zero. Temos normal, Fy e essas outras duas aqui, né? Então, vai ficar assim, para cima, normal, a outra é Fy, o que mais? Para baixo, 15 mais 5, 20, igual a zero, né? Esse F, vamos brincar um pouquinho, né? Com o seguinte, a gente vê um ângulo de 30 graus bem aqui, e esse Fx é cateto adjacente, e a hipotenusa módulo F, né? Então, esse Fx é F cosseno de 30 graus, e o Fy é F seno de 30, tá? Então, aqui, F cosseno, e aqui, F
seno. Tá? Então, eu tenho essas duas relações. Bacana. Depois, o que dá para fazer, né? A gente pode agora aplicar os momentos aí, né? Eu estava querendo usar isso como polo, mas aqui tem essas duas componentes, quer dizer, na verdade, esse cara aqui é mais interessante, né? Ele é perpendicular à nossa haste. Quando a gente calcula momento, não sei se você lembra, mas você tem que considerar sempre as componentes perpendiculares à prancha, né? À haste. Então, aqui está do jeito que a gente gosta. Os outros aqui não estão, né? Então, este daqui tem um ângulo de 30 aqui. Vamos tentar brincar, ó. Vamos pegar a componente perpendicular, né? Vai ser justamente, ó, usando o seno de 30, né? Então, 5 vezes o seno de 30, que é meio, eu tenho essa componente aqui, 5 seno de 30 graus. Aqui também eu tenho 15 seno de 30 graus, né? Podia colocar 15 sobre 2 já. Muito bem. E eu vou usar como polo esse bendito aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu polo. Vou chamar de P aqui, tá? Mudei de ideia. Então, vamos escrever esse negócio. O que dá para fazer? Vamos caminhar na prancha, igual prancha de pirata, não, né? Vamos caminhar nessa prancha até aqui. Tendência para lá, vou considerar como positivo entrando no quadro, tá? Então, mão direita fez isso, ok. Então, ficou assim, 15, então, somatório de momentos em relação a P igual a 0. Então, 15 seno de 30 graus, vezes o braço de alavanca, que é 1,5, que eu vou colocar 3 sobre 2. Depois eu tenho uma força aqui, F, que já é perpendicular, que está tentando girar no sentido contrário, então vai ser menos F. Braço de alavanca é 3. E depois eu tenho aqui 5 seno de 30, tentando girar no sentido que a gente considerou positivo, entrando na lousa, né? Então, 5 seno de 30 vezes essa distância que é meio metro. E aí tudo isso igual a 0, né? Então, foi aqui, 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 tudo em ordem. E aqui a gente eliminou o problema de ter que trabalhar com duas incógnitas, tá? Joia. Seno de 30 é meio, vamos arrumar a casa? Então, aqui vai dar 45. Aqui é 1 sobre 2. Aqui tem 2, então 4. Aqui menos 3F. Aqui é meio, né? Vezes meio dá 1/4, vezes 5 dá 5/4. Quase um hotel, né? Esse mais esse vai dar 50/4. Agora é hotel mesmo, hein? Putz, essa piada é horrível. Bom, simplifica isso aqui por 2, 25. Por 2, 2. Então, a gente tem que 3F é igual a 25 sobre 2. Já estou trocando sinais. F, portanto, é 25 sobre 6 newtons. Já tenho F. Acontece que eu já consigo calcular a tração. Certo ou não? Puxa aqui, ó. Vamos fazer em amarelinho. Tração, de acordo com essa equação, é F vezes o cosseno de 30 graus. Então, o módulo da tração é 25 sobre 6, cosseno de 30, tá? Então, tudo isso está dando, em newtons, 25 raiz de 3 sobre 12
newtons. O que nos leva... não nos leva a lugar nenhum, porque não tem alternativa com isso. E aí eu fiz alguma coisa que eu não deveria, né? Deixa eu ver. Será que eu errei conta? Lógico que espero que não seja conceito, né? Vamos lá. Equilíbrio das forças. Ah, bendito. Não. O equilíbrio das forças na direção X, nós tínhamos aqui, né? Tração. E aqui uma Fx, que é F cosseno de 30, ok. Equilibradas. Mais nada. Cuidado, né? Porque aqui é apenas uma decomposição em duas direções. Uma direção normal e uma direção tangencial à haste, né? Então, mas originalmente nós tínhamos essa, mais essa 20 para baixo, essa N para cima e FY para cima. Então, para cima, opa, para cima, essa para baixo, que era menos. Mas não me parece que isso aqui mudou alguma coisa não, porque eu nem usei essa equação, né? Tá. Vamos ver aqui então a soma dos momentos, se eu pisei na bola em algum momento, é engraçado, né? Em algum momento aqui. Então, vou fazer assim, ó, perpendicular para cá, o polo foi aqui o momento dessa força em relação a esse ponto é 0, aqui também. Esse cara vai ser 15 seno de 30, muito bem, né? A componente normal. Aqui vai ser 5 seno de 30. Em relação a esse ponto, está tendendo a girar no sentido horário, né? Então, entrando no quadro pela regra da mão direita. Então, aqui está certo, vezes 1,5, que é isso aqui. Depois tem essa... o braço de alavanca aqui que eu fiz besteira, ó. Não é em relação a esse polo? Então, a distância não é meio metro. É 3,5. 3,5 é 7 sobre 2. É isso aqui que eu pisei na bola, tá? Então, ó. Tá aqui o detalhe. Então, a gente só vai consertar essas contas aí. E só pra gente ver, essa F vezes 3. Então, tá ok. Então, a gente só vai consertar essa contaiada que saiu com probleminha. Então, aqui ficou 35 sobre 4. Aqui, vamos lá. Vamos apagar daqui para frente, ó. Oi. Eu vou terminar já agora. Era só um errinho besta também. Obrigado, Lucas. Aqui, ó, esse mais esse vai dar 80 sobre 4 dá 20, né? Certo? Então a gente chega à conclusão de que a F é 20 sobre 3 newtons, né? Feito isso, agora sim, eu vou puxar essa relação e trabalhar com ela. Eu sei que T é igual a F cosseno de 30 graus. Então, T é igual a 20 sobre 3 vezes quem? Cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, né, temos 10 raiz de 3 sobre 3 newtons, que é a alternativa C, a alternativa correta, tá? Então, essa é a brincadeira, tá bom? Então, a gente escolheu esse polo, podia ser esse, mas ia dar um trabalhinho para achar N, nada demais, N está relacionada com F, né? Então, sai numa boa, tá bom? Legal?